confiante no Senhor até o fim. Aplaude Ele mais uma vez, aplaude. Amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. O título da palavra de hoje é Fé e sustentar o que crê. Queridos, vou começar lendo a partir de 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31. Para a gente sempre ver pelo lado da história bíblica o porquê que Deus tem que demorar para fazer certos milagres na vida da gente. Eu gosto sempre de trazer algo que tem a ver com história bíblica para te aprofundar na palavra mesmo. Em 1 Reis 16, 30 e 31, você vai ver, bom, vamos ler isso. Fez Acabe, um rei em Israel, o cara era perturbado, o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Esse aí foi um cara, um rei judeu, só que esse foi o mais enlouquecido até então. Foi esse aí. De todos os reis chegou esse, a coisa virou uma aberração. Como se fora, nós estamos falando de 1 Reis 16, 31, como se fora a coisa de somenos, ou seja, de andar ele nos pecados de Jeroboão. Tomou por mulher a Jezabel, dos Sidônios lá de Tiro. Eu conheço ela, é prima da minha tia, lá de onde eu venho. Uma desgraça. Então a Bíblia está se referindo a essa Jezabel aí, se refere a ela como a segunda maior desgraça da vida do cara e da nação. Essa mulher, ela vinha trazendo tudo que ela aprendeu lá em Tiro e Sidom, que todos que eu levo para o Líbano, eu conto a história. Ela, Rada, a mãe das mulheres libanesas, começando em Tiro, descobriu, inventou, criou, etc., o que ninguém tinha em mãos. Começou com o negócio de batom, porque viu isso na ostra. Começou com henna, com decote, dança do ventre, deserto, etc. Ela ensinou as meninas a não venderem o corpo, serem muito difíceis, mas a produzir sensualidade que destrua as outras nações. Então, quando chega, você não tem um registro que diga que essa Jezabel dormia com outros no reino. Ela não fazia isso, porque em Tiro e tal, se isso fizesse, morria. É muito assim com o negócio de fidelidade. Mas ela introduziu o cão na nação de Israel. O cão. Então, além dos demônios, agora você tinha uma mulher entrando no âmago da sociedade e destruindo tudo que Deus tinha plantado na cidade. Tirou tudo que seja de Deus, de dentro das casas, essa conseguiu arrancar. Aí, Deus vai livrar a nação. Ele levanta um Jeú e ela tenta bloquear o cara, e ele manda ela para onde ela tinha que ir com os jovens, com certeza. E aí estamos livres. Então Israel agora vai andar. Você anda um pouco mais na história, em 1 Reis capítulo 18, 2 capítulos depois. Versículo 13. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Então tem um homem de Deus que está dizendo, essa Jezabel ficou tão perturbada, tão maldita, falando do relato dela, tão maldita, que ela estava matando os servos de Deus verdadeiros. Ela levantou guerra na nação, mas não era a rainha da nação que controlava. Quem controlava era o pancada do marido dela, o comandado dela, tal de Acabe. Então esta chegava a matar os profetas. Agora, quando o profeta Elias vai para o confronto, no versículo 19 ele diz, me manda esses profetas de Araque que estão comendo na mesa de Jezabel, aí manda eles. Aí ele ganha a batalha, traz fogo do céu e mata eles e tal. Então Jeú é levantado, depois de Elias, esse homem com ela. Depois aparece uma em seguida, chamada Atália, tem TH, mas no nosso português não põe o H aí, então fica Atália. Tem uma Atália que é a rainha, que era de uma beleza, de tirar o fôlego, e ela casada com tal de Jeorão. E quem é ela?
Porque, na verdade, ela também pôs o cara para correr e reinou em Judá. E foi a única rainha que Judá teve. A única. A única vez que Judá, na vida, teve uma mulher, que era o rei da nação, foi essa tal. Sabe quem era? A filha de Jezabel. Então, a maldição voltou dobrada. Quando Jeú exterminou Jezabel, não fez a faxina direito. Ficou com o milagre de hoje, não preveu o amanhã. E aí o amanhã voltou com o rebote dobrado. Porque a filha Atália se levantou como filha de origem de rainha, casou, mas ela não é de lá, gente. Ela é de Tiro, de Sidom e Tiro. Casou com o rei e comandou, agora quem comanda é ela. O que isso nos ensina, queridos? A demora de certos milagres de Deus. Existe um versículo em Apocalipse, abre tua Bíblia lá, capítulo 3, versículo 7. Você vai ver que Deus tem uma matemática para operar na minha vida e na tua. Todos nós já ouvimos falar que o Senhor abre porta e ninguém pode fechar. Não ouviu isso? Vamos ouvir o versículo completo? Apocalipse 3,7 ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o Senhor Jesus, que não mente, o verdadeiro não mente. Aquele que tem a chave de Davi, porque aquele é o que esteve na terra aí, que falava que era filho de Davi, sou eu. Que abre e ninguém fechará. Para nós, o milagre está completo. Deus me abre tal porta, tal emprego, tal cura, tal. Mas o versículo não termina. Aquele que põe a 2 pontos. Abre e ninguém fechará, vírgula, ainda não terminou. E tem uma continuação. Fecha, ninguém abrirá. O que teu Deus faz na tua vida? Os milagres que Ele faz. Ele te abre uma porta da bênção, da prosperidade, do poder, da colheita, de tudo que Ele designou. Mas Ele continua fazendo outra coisa. Fechar a porta dos quintos dos infernos, e ninguém vai abrir mais. Jeú abriu a porta da prosperidade, mas ele não fechou a porta dos demônios. Atália veio com força redobrada, arrebentou a nação. Tudo que a mãe dela não conseguiu fazer, ela fez. Então, isso nos ensina, queridos, esperar mais nos milagres de Deus. Ter mais paciência. Quem tem fé, descansa no fator tempo. Deus não vai só te dar uma bênção. Deus, nem dinheiro estou pedindo um dom. Deus não vai só te dar um dom. Ah, Deus, um casamento. Mas Deus não vai dar só um casamento. Ele vai dar o que você pediu e Ele vai fechar o roubo daquilo. Ele vai fechar a porta do inferno para que o rebote não venha maior lá na frente. Eu já vi muito crente que pressionou Deus até as últimas. E a Bíblia fala que alguns conseguem se apoderar do reino na marra. A força no original é na marra. Fora de hora, fora de tempo, fora de padrões de Deus estabelecidos. Eu já vi pessoa me testemunhar um milagre. Graças a Deus não é aqui. Mas daqui a um ano ela está com o mesmo problema redobrado. E aí você diz, quem falhou? Porque o milagre que Deus faz é verdadeiro, é genuíno. Quem falhou? Eu sei, forçou demais uma situação. Forçou muito. E aí o que acontece? A porta abre, mas a porta do inferno não fechou. Está me entendendo? Deus não vai te dar um casamento para acabar daqui a um ano. Isso é uma desgraça dobrada. Quantos dão glória a Deus aqui? Moisés, a empreitada de tirar o meu povo do Egito é demorada. Por quê? Porque eu não vou apenas tirar o meu povo do Egito. Eu vou também fechar a porta de tudo que passou, para não surgir mais. Nós vamos gerar uma guerra, um confronto. Obrigar Faraó no final a vir atrás do meu povo. Você vai fechar o mar vermelho. Você vai dizer para o meu povo como Moisés, em Êxodo 14 disse, todos esses que vocês estão vendo hoje, não os vereis mais. Vai aplaudir a Deus ou não vai? Não os vereis mais. Quando o Faraó veio encurralar Moisés com todo aquele povo, na porta ali na península, já para o Mar Vermelho que leva para a Arábia Saudita.
E eles falam, nós vamos morrer, eles vão nos matar. Moisés, movido pelo Espírito Santo, todos esses inimigos que vocês estão vendo hoje, não os vereis mais. Deus vai fechar essa porta para sempre. E Deus fez milagre perfeito. O milagre que Deus está fazendo na minha vida, na tua, ele é muito além da nossa ansiedade, porque eu estou pedindo tão pouco. Número 1, quando Deus faz um milagre, não faz pouco. Número 2, Ele também vai abrir a porta, mas também vai fechar outra. Tenha paciência. Fé, queridos, de verdade, amados. Isso nós temos que guardar por resto da vida. Diga comigo, fé é um princípio. Fé não é um adorno de crente, é um princípio. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Não tem esse negócio de, tenho fé, mas tenho minhas dúvidas. Então você não tem fé. Fé é um princípio. A gente ter fé, nós temos um princípio. Meu princípio é crer em Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. É um princípio. Deus está te pedindo confiança maior nele, custe o que custar. Não saia do princípio. Deus está te ensinando, pastor, me adianta a parte da demora do milagre. A demora do milagre está aumentando eu e você em estatura. Estamos amadurecendo, já vamos ver a história de Davi daqui a pouco. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, abre tua Bíblia comigo lá. Deus enfatiza que a minha vida e a tua, ela é sequência de um item. Visto, Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que diz na tua Bíblia? Vírgula, não terminou não. O que diz aí? De fé em fé. Então é um princípio. Não é uma fé para um dia, para uma empreitada, para um milagre, para uma vitória. Há uma fase da minha vida que eu estava com mais fé. É um princípio. De fé em fé. Aí ele dá o registro final. Como está escrito, o justo, a justa, viverá por fé. Então, fé não é um adorno de crente. É o princípio do crente. Teu pai e tua mãe em casa te deram princípios. O princípio de Deus para mim e para você, ter fé. Quantos aceitam isso? Levante a tua mão. Então aprenda, a porta do inferno está fechando para você. Aplaude, ele aplaude. Está fechando de fé em fé. Queridos, desde que eu nasci, eu escuto em recessão e dificuldades, desde que eu nasci. A ciência aumentou muito, sim ou não? Sim ou não? E por que os hospitais continuam lotados? Ah, sim, eu não tinha reparado nisso, mas é para reparar nisso. Isso aí é o maior... Deixa eu te falar algo. A tecnologia avançou, sim ou não? Hoje você, uma pessoa te pede esmola, você estende teu celular, encosta, você faz um pix. E por que a fome está correndo solta nas ruas? Para que você pare de acreditar em conversa de demônios, em notícias lá de fora. Pare de basear a tua confiança, a tua estabilidade emocional, tua fé, em bolsa de valores, em noticiário. Pare com essas bobagens. Se amanhã falarem que o governo do Brasil ganhou de presente $1 trilhão, e o que significa? Você vai acordar com R$10.000 na sua conta bancária? Não, pastor, eu sou um torcedor do Palmeiras versus meu time do coração, que é o Ibis. E no dia que teu time ganhou um mundial, quantos R$1.000 mandaram na tua conta? Aí a pastora Silvia falou nada porque ela anda assistindo essas bobagens. Eu não caio nessa, porque o cara corre lá, pula, dá $1 milhão para ele de salário, e eu estou aqui chupando o dedo, vou dar um salve para ele para quê? Porque eu não assisto nada dessas idiotices aí. Me poupa. Todos os meus pastores assistem. Pode assistir. Eu não vou assistir, só se me derem, só se quem ganhar me der alguma coisa. Aí eu vou torcer. Vou torcer o time, não para o time. Queridos, tua fé é teu milagre. Deus não falou assim. Olha, eu farei um milagre. Desde que
Estou condicionando aí para você não me ter de mentiroso. Desde que a situação no Brasil deu uma melhorada. Olha que loucura. Você acha que Deus te fez alguma promessa baseado na boa vontade dos seres humanos? Não. Ele baseou na sua generosidade, no seu poder, na sua graça, na sua paternidade na tua vida, no poder dessa palavra que não volta vazia. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aplaude mesmo, aplaude. Entenda que teu problema não define a tua fé. Eu devo estar com esses problemas porque estou sem fé. Não, sem fé você não viria no culto. Teu problema não define a tua fé. Queridos, eu vi gente perder um carro. Pagou, perdeu. Teve que vender assim, para pagar a conta. Um carro que pagou, sei lá, 20 mil reais, vendeu por 10. Depois vi eles mesmos andando com um carro zero, importado, e dizendo, pastor, tudo mudou. Casamento a mesma coisa. Eu vi gente que era extrema unção. E ele orava pela tua saúde e morre. Eu mesmo passou a ressuscitar mortos. Teu problema hoje não define tua fé. Quantos dão glória a Deus aqui? Em Jeremias 32, 27, Deus diz assim, Ele está falando com um povo que está sofrendo muito. E Ele está afirmando categoricamente que Ele vai virar aquilo. Ele está dizendo, vocês nunca mais vão viver esses dias. Aí eles estão questionando muito, se reunindo nas casas, e Deus ouviu esse grito da nação. Mas como é que Deus vai fazer? Nós já não temos patrimônio, a nação está sendo lastro, a economia está quebrada. Não temos homens para formar um exército. As nações vizinhas nos oprimem, como é que vai ser? E aí Deus dá uma resposta pelo profeta Jeremias. Em Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor. Então Deus diz, baseie a tua fé não com o problema que está enfrentando. Baseie a tua fé no que eu sou capaz de fazer. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil, de maravilhosa para mim? Quantos dão glória a Deus aqui? Uma derrota, uma desgraça, um problema não define tua fé. Um dia mau, um dia que você está com angústia, com tristeza, com intermináveis dúvidas, isso não define a tua fé. Um dia que você está com a saúde debilitada, não define a tua fé. Tua fé está acima disso. Queridos, nós temos que entender que crer e fé são duas coisas diferentes. Deus te diz assim, eu não quero que você só creia quem eu sou. Eu quero que você tenha fé no que eu posso fazer. Quantos dão glória a Deus aqui? Em Tiago 2,19 diz que os desgraçados lá de baixo, Zé Pilintra, Maria Padilha, os demônios. Exu Caveira, tem, não tem? Tem. Então, Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Verbo crer. Crer é uma coisa, fé é outra. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e ainda estremecem. Agora a fé, queridos, é sustentar no que crê. Você crê que Deus é tudo isso? Então, você tem que ter fé que sustente que Deus é tudo isso na tua vida. Dá para dar glória a Deus aqui? Os demônios creem, mas não podem ter fé, porque Deus não vai fazer nada na vida deles. Estão destinados ao inferno. Então, para você, Deus diz, mas na tua vida eu sou diferente. Sou pai. Sou socorro presente, não tem nada demasiado difícil para mim. Então, Deus nos mostra, lamentavelmente, infelizmente, nos mostra quadros ao dia a dia. Nós vemos filha de Deus, que a gente aponta a arma na cabeça dele. Negue o Senhor Jesus. Não nego. Pode me matar agora. Então tá, não vou te matar, pode ir. Aí ele mesmo sai da igreja, não tem fé que Deus vai dar um emprego para ele. É a mesma pessoa.
É a mesma, não mudou nada. Crê, tal. Mas não consegue crer que Deus faz uma cura na perna dele e dela. Não consegue crer que Deus vai mudar seu casamento. Tem fé? Tem. Crê? Creio. Você fez a junção do milagre perfeito. Você crê? Creio. Tem fé? Está mais ou menos. Alguma coisa está errada com você. Diga amém a isso. Hoje nós vamos corrigir isso, queridos. Eu prefiro crer que o meu Deus pode tudo e ter fé que amanhã mesmo Ele paga a minha conta de luz. Quantos dizem amém aqui? Pedro falou, está lá o mar, está lá o furacão, o tufão. E Pedro vê o Senhor Jesus vindo como acharam que era um demônio. Eles estão vendo a morte chegar. Então, imagina o quadro, de madrugada, a morte chegando. E uma entidade andando no ar, nunca tinham visto isso antes. O que eles pensaram? Vamos morrer, vamos para o inferno. Foi esse o desespero. Morrer, porque eles não viam um anjo de luz, viam um ser vindo. Aí eles falaram, é demônio, é fantasma. Aí o Senhor falou, sou eu. Identidade, sou eu. Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor. Por que se é o Senhor? Porque pela tua identidade, pela identidade do Senhor, eu creio que tem todo o poder para me fazer andar até aí. Ele creu, sim ou não? Mas o que ele falhou no meio do caminho? A fé. Ele andou. Ele continua sabendo que esse Senhor, Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder. Mas ele olhou aqui os problemas, é o tio que grita, é a cunhada que berra, é filho que reclama, é cobrador na porta, é doença lá embaixo. O que ele fez? Afundou. O que ele falou na hora que ele afundou? Senhor, socorre-me. Então ele continuava crendo que esse Deus tira ele daí. Então o que falhou com Pedro não foi o crer, foi a fé. E o Senhor fala para ele, por que você duvidou? A tua fé, homem de pequena fé, porque duvidou. E eu digo, meu Senhor, teu servo, homem de pequena fé, andou tudo aquilo. Então não tenho nenhuma, nunca tive. Eu não andei nem por esse pé aqui, já estou com medo. Pequena fé andou aquilo, reina sobre nós, Pedro. Estamos mal. Eu dou glória a Deus pela vida de Pedro. Mas o Senhor falou para ele, Pedro, porque tua fé falhou. Porque crer que eu sou Deus Todo-Poderoso, você continua crendo. Tanto é que afundando falou, me ajuda. E o Senhor ajudou ele. Deus está te pedindo hoje, creia e sustente no que crê. Aplaude ele, aplaude. Sustente no que crê. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você quer agradar a Deus, comece a crer naquilo que Deus é, e ter fé que Ele opera grandes milagres na tua vida. Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquela, eu, você que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e diga eu creio. Aí diz, então agora entra a parte da fé, e que se torna galardoador dos que o buscam. Não só creia como tenha fé nos milagres que Ele vai fazer. Você vai crer e vai ter fé. Amém a isso? Pastor, você me disse que no final vai me explicar por que certos milagres demoram. Davi foi fazer uma empreitada de fé. Davi a vida inteira creu que Deus é soberano, sempre falou. Ele é o Senhor dos exércitos, tudo isso. Aí ele, por fé, vai buscar a arca. E aí ele tem um problema no meio, porque fez tudo errado. Ele não leu o estatuto que diz para trazer a arca, tem que ser assim. Ele não olhou isso. E Davi, mesmo não olhando nada, foi muito honrado. Por quê? Porque na hora que ele está nessa história de trazer a arca, Davi, número 1, ele se intitulou que podia usar a estola sacerdotal. Davi não podia.
Ele era de uma tribo que não podia. Davi falou, posso. Usou, Deus não matou ele. Bom, foi honrado. Então, para o resto da vida, ele tinha a história dele. Então, ele consulta a Deus e Deus fala. Davi não era do louvor, porque ele não era levita. Mas ele cismou que ele é. E Deus, está bom. Então, também você é do louvor, ponto. Então, esse a gente empurra ele para dentro da tribo de Judá, com os levitas, e ele louva aí, e todo mundo quieto. Mas teve uma terceira que não funcionou. O jeito de trazer a arca que está tudo errado, e aí morre alguém no meio do caminho, e Davi se frustra, empurra a arca ali, diz, como vai vir para mim? Deus está me dando, mas não sei como é que é isso. Então Davi se frustra na sua fé. E o que eu acho lindo aqui, Davi, você começou tudo por fé. É impossível que eu permita que isso morra assim. Eu vou te amadurecer na tua fé. E eu vou gerar um elemento que faça funcionar isso que você fez por fé. Diga comigo, eu não me frustro na minha fé. O meu Senhor Jesus ainda vai fazer milagre muito grande. Queridos, Deus jamais vai matar a fé dos seus filhos. Jamais. E Deus não joga na cara de Davi. Ah, você que fez tudo errado. Não. Porque a fé faz a gente fazer tudo errado mesmo. Por fé eu já fiz cada coisa. E Deus me livrou em todas. E no fim eu acabo triunfando, porque eu fiz por fé. Para Deus mais importa não é o gesto, é o princípio. Ele nunca vai deixar a tua fé morrer. Então Deus, em 2 Samuel capítulo 6, abre lá. 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, Deus faz algo. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Deus falando assim, Davi, não desisti de você. Aquela fé que fracassou não morreu. Uma empreitada que não funcionou não significa que eu não sou na tua vida. Uma oração que você fez que eu não atendi não significa que eu não vou virar tudo isso. Dá para dar glória a Deus? E aí Deus diz, eu estou interessado que você pegue essa arca para mim. Queridos, Deus é o maior interessado nas nossas empreitadas de fé. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, e o Senhor diz, vem. Ele é o maior interessado que você ande por fé nele. E aí, foi, pois Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus. Olha, antes ele tinha recuado. Minha fé não funcionou, queria demais, tive fé demais, alguma coisa está errada. Agora, com alegria. E fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom. Queridos, Davi trazendo-a com vitória. Davi amadureceu. Agora que ele foi buscar a arca, ele estava crescido. Ele tinha lido a palavra de Deus, ele fez tudo certinho. E a arca chegou lá. Deus não vai frustrar você. Deus nunca vai tornar você um incrédulo, uma incrédula por omissão. Ah, sabe por que eu não creio mais nada? Porque Deus se omite mesmo, nem deve lembrar que eu existo. Tenho certeza que Ele não viu nada do que eu fiz até agora. Não existe isso. Você ter orado e Deus não curou, orou por uma situação financeira, Deus não ajudou, não significa, como a história de Davi, que Deus não está interessado na tua fé. Afundou, o Senhor tirou Pedro e voltaram andando. Olha quantas pequenas fé temos aí para Pedro. Com a pouca fé ele já andou tudo aquilo, agora tem mais a volta. Olha quanta pouca fé que mudou o mundo, não é? Queridos, Deus não vai matar a fé de vocês. O Senhor em casa me falou desde semana passada. Diga aos meus, você, que eu estou ressuscitando a fé do meu povo. A tecnologia tem uma tendência natural de matar na gente essa coisa de andar no sobrenatural. Ficamos questionadores demais. Mas eu vou te lembrar que o teu Deus é um Deus que não muda. Não é porque nós estamos no ano 2024 com o celular na mão,
que Deus ainda não vai fazer milagres. Ele não muda. Ele continua enchendo o barco de peixe. Ele continua ressuscitando mortos. Aplaude, Ele aplaude. Existem grandes líderes no Evangelho que estão influenciando a tua vida hoje. Deixa eu te adiantar, eles já erraram muito, começando por esse que vos fala. Se você fosse pegar todos os erros deles, hoje você não andaria do lado deles. Mas você não vai precisar andar, já tem uma multidão grande andando. Mas por quê? Porque eles amadureceram. E estão influenciando muito mais pessoas hoje do que lá atrás. Porque na fé deles, como Davi, Deus os ergueu. Dá para dar glória a Deus aqui? Se você acompanha Davi na trajetória, da arca que deu tudo errado, que deixou ali e foi embora, você diz, eu não vou nem andar mais. Deixa eu te falar algo. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus, que Deus tenha levantado com porte mesmo, que não tenham errado muito. Mas todos estes, Deus resgata na sua fé e vai levantando. E um dia, estão aí influenciando o mundo. Como que termina a história? A última referência terminamos. Em Amós 9, muitos anos lá na frente. Aquela história de Davi pegar a arca, pôr ela dentro de uma tendinha, tá bom. Muitos anos depois, a nação está em frangalhos, problemas para tudo que é lado na nação. Ninguém queria nada com Deus. Mas Deus diz que vai restaurar tudo e vai abençoar aquele povo. Então em Amós 9, 11 a 15, terminamos aqui. Olha as palavras que Deus usa e olha o exemplo que Deus usa para dizer que Ele vai mudar tudo. Em Amós 9, 11, naquele dia, levantarei a tenda, o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, levantá-lo-ei das suas ruínas, restaurá-lo-ei como na época de Davi. Queridos, Deus usa aquele episódio de Davi, aquela experiência, aquela frustração e aquela vitória posterior como exemplo para os dias de hoje. Ele diz, o mesmo que eu fiz lá, primeira tentativa não deu, depois se tornou aquilo, eu vou fazer com esta nação. E por causa disto, para que possuam o restante dos inimigos, porque são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Versículo 13, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. No 14, mudarei a sorte do meu povo, que está aqui inclusive hoje, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu fruto, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados. E o Senhor Deus usa a experiência de Davi, aquela mesma para dizer, o mesmo eu vou fazer com vocês hoje. Hoje, tudo que se frustrou eu vou restaurar, tudo que está caído eu vou levantar, e vou mudar tudo na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio, eu tenho o princípio da fé, igreja. Quantos creem no poder de Deus nesse lugar? Levante a mão. Abaixe a tua mão, deixa eu te fazer a mesma pergunta aí em casa. Quantos têm fé que Deus vai mudar a tua vida? Vai mudar a tua vida. Abaixe a mão. Quantos? Quem aqui, quem em casa diria? Eu tenho fé que Deus vai fazer este milagre que eu estou pedindo para Ele. Quantos levantariam a mão aqui? Então vou te pedir para abaixar a mão e no teu coração fale com Deus qual milagre que você está se referindo agora. Faz isso. Você crê que Deus tem todo o poder, mas você agora está dizendo que tem fé, que sustenta no que crê. Você já falou do milagre para Ele. Diga comigo, eu selo no meu coração este rolo de Deus, meu direito de posse, minha fé, minha confiança no Senhor. Faz esse registro e diga, porta de Deus se abrirá nesta questão, e porta do inferno se fechará
nesta mesma questão. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude Ele, amém, amém. Apague as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão, se de alguma forma não o sustentei no que creio, se eu me contradisse, se envergonhei o teu nome, se anulei promessas, eu estou de volta. Creio no Senhor, creio no teu poder, creio em tudo que o Senhor me promete, creio na tua palavra e tenho fé que cumprirá tudo na minha vida. Eu confio no Senhor, toda a minha vida já está nas tuas mãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 3 minutos para orar, queridos, como sempre fazemos. Fale com Deus agora. Como sempre digo, vou repetir, esses são os 3 minutos mais importantes da tua vida até aqui. Deixe o mundo inteiro lá fora. Fale com Deus. Aplique a palavra que acabou de ouvir no púlpito na tua oração com Deus. Eu vou me calar, vou te dar 3 minutos só entre você e Ele.
Glória, glória, glória. Canta isso, povo do Senhor, canta. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é muito bom para você. O Senhor é bom. Deus tomou a decisão de te amar, cuidar de você. É bom. Ele tomou a decisão de ser bom para você. E a sua misericórdia dura para sempre. Glórias ao Cordeiro. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém, amém. Aplaude o teu Deus, igreja, aplaude.